Dando início a esta cerimônia, ouviremos o hino nacional brasileiro. Das margens plácidas de povo heróico, bravo, retumbante, no sol da liberdade, raios fúlgidos brilham no céu da pátria nesse instante. Se empenhou nessa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte, em desejo, a liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho imenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Se teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte, pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras obras e florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais ardida, os sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o teu sentas estrelado, e diga o verde louro desta flora, mas no futuro e glória do passado, os cheques da justiça canta forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol mais gentil, pátria amada Brasil. Neste momento, o presidente da República assina o termo que dá posse ao advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior. E convidamos o advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior, a assinar seu termo de posse. Para uso da palavra, o advogado-geral da União, José Levi Melo do Amaral Júnior. Excelentíssimo senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, excelentíssimo senhor vice-presidente da República, general Mourão,
Excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro José Antônio Dias Toffoli, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Ferreira Mendes, do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Noronha, José Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, excelentíssimo senhor chefe da Casa Civil da Presidência da República, general Braga Neto, excelentíssimo senhor governador do Distrito Federal, doutor Ibanez, nosso ministro da Justiça, Pontel, que passa o cargo em seguida, meu antecessor imediato, advogado-geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, que em instantes recebe o cargo de ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, demais excelentíssimos senhores ministros de Estado, me permitam a todos cumprimentar de maneira especial nas pessoas do ministro de Estado da Economia, Paulo Roberto Nunes Guedes, e do ministro de Estado da Defesa, general Fernando, excelentíssimos senhores parlamentares, que cumprimento a todos na pessoa do senador Flávio Bolsonaro, demais membros do Poder Judiciário, que eu cumprimento, permita-me, Sua Excelência, o Presidente do Supremo Tribunal Federal, cumprimento os demais na pessoa do ministro Carlos Bastide Horba, aqui presente, do Tribunal Superior Eleitoral. Senhoras e senhores, quando um país, quando uma nação tem a inestimável fortuna de construir uma democracia, o desafio seguinte é buscar o constante aprimoramento na prática democrática, ou seja, avançar na qualidade da democracia. Isso só vem com a persistência na prática democrática e com profunda fé nas instituições representativas. A democracia e a qualidade da democracia são diretamente ligadas à segurança jurídica. Em verdade, as pessoas saem do estado de natureza e entram na vida em sociedade precisamente para que se tenha segurança jurídica. Pois bem, uma advocacia pública construtiva passa exatamente pela busca permanente da segurança jurídica, sobretudo para os gestores eleitos da coisa pública, a bem das políticas públicas propostas. Uma advocacia pública proativa acompanha a política pública desde a sua gênese. Uma advocacia pública proativa recusa a simples resposta "não pode", mas sim abraça a postura de buscar possibilidades e alternativas, sempre na rigorosa moldura da constitucionalidade e da legalidade. Tem-se aí uma advocacia consultiva, amiga da gestão pública, que ajuda a construir uma advocacia contenciosa exitosa. O consultivo bem feito previne uma fase subsequente em juízo, que, se vier, é exitosa. Se a advocacia e a gestão públicas andam juntas desde a gênese da política pública, nós temos segurança jurídica. Veja-se, por exemplo, o caso de medidas provisórias. Muito se fala de medidas provisórias que são editadas. Para além delas, há um sem número de medidas provisórias que não são editadas por força dessa atividade de retaguarda. Mesmo aquelas que, editadas, se vierem a ser impugnadas, o resultado é uma decisão do Poder Judiciário dando segurança jurídica. Isso é diálogo entre os poderes, isso é democracia, e isso nós temos no nosso país. Isso a AGU ajuda a promover na nossa vida prática. É esse tipo de advocacia pública que aprendi com os meus antecessores. 3 deles aqui presentes: José Antônio Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, com quem tive a satisfação gratíssima de trabalhar; Gilmar Ferreira Mendes, com quem também tive
a gratíssima satisfação de trabalhar, e foi ele que me importou do Rio Grande do Sul em janeiro de 2000, e André Luiz de Almeida Mendonça, novo ministro do Estado da Justiça e Segurança Pública. Minha fala é breve, porque há muito trabalho pela frente, ademais, é trabalhando para o nosso país, para o bem comum, que agradecerei a confiança do excelentíssimo senhor Presidente da República. Assim, gostaria de toda sorte registrar alguns agradecimentos. Sobretudo, o meu especial agradecimento ao excelentíssimo senhor Presidente da República pela confiança, pela oportunidade. Muito obrigado, presidente Bolsonaro. Também muito agradeço a confiança e a acolhida que recebi, desde sempre, dos ministros de Estado da Economia, ministro Paulo Guedes, do advogado-geral da União, André Luiz de Almeida Mendonça, da Casa Civil, Braga Neto, da Secretaria de Governo, General Ramos, da Secretaria-Geral da Presidência da República, ministro Jorge. Muito obrigado. Agradeço muito a formação acadêmica que me proporcionou chegar até aqui, desde o Colégio Militar de Porto Alegre, e agradeço de maneira especial nas pessoas dos comandantes de força aqui presentes, Almirante Wilkes, da Marinha, Brigadeiro Bermudes, da Aeronáutica. Não está aqui o general Pujol, mas o ministro da Defesa, por gentileza, se me permite o atrevimento, transmita a sua excelência o meu agradecimento. E o brigadeiro Raul Botelho, chefe de Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Desde o Colégio Militar, mas passando também pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde me formei, até a Faculdade de Direito da USP, onde me pós-graduei, que, para minha alegria, a Faculdade de Direito da USP me acolhe no corpo docente do Largo de São Francisco desde 2008. E é uma honra compor o corpo docente daquela casa tão tradicional e que mora no meu coração também. A todos os meus professores agradeço de modo muito afetuoso na pessoa do professor emérito Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que muito me ensinou direito constitucional. Também faço um agradecimento muito carinhoso e já muito saudoso ao meu lar funcional, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, que me faz tão feliz desde quando eu era estagiário do grande procurador da Fazenda Nacional. Também meu professor, César Saldanha Souza Júnior. Por fim, o meu maior agradecimento aos meus pais, José Levi Melo do Amaral e Jussara Silva do Amaral, que não estão aqui presentes, mas certamente estão assistindo a partir de Porto Alegre, a minha esposa Ana Paula e os nossos filhos Lucas e Francisco, por tudo. E me permitam, ao finalizar, agradecendo muito a possibilidade de aqui estar, cumprimentar todos, homenageando não só todos os presentes, mas de maneira especial todas as mulheres presentes, na pessoa de Sua Excelência, a Primeira-Dama, Dona Michele, aqui presente também para a nossa alegria. Muito obrigado, estou à disposição. Neste momento, o Presidente da República assina o termo que dá posse ao Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, André Luiz de Almeida Mendonça. E convidamos o Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, André Luiz de Almeida Mendonça, a assinar seu termo de posse. Ouviremos agora as palavras do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, André Luiz de Almeida Mendonça. Excelentíssimo senhor Presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que chefia a nossa nação, Excelentíssima senhora Primeira-Dama,
dona Michele Bolsonaro, que chefia o nosso presidente da República. General Mourão, perdeu o posto. Excelentíssimo senhor vice-presidente, general Hamilton Mourão, excelentíssimo senhor presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Dias Toffoli, excelentíssimo senhor ministro também do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, excelentíssimo senhor presidente do Superior Tribunal de Justiça, o nosso querido ministro Noronha, nosso ministro-chefe da Casa Civil, general Braga Neto, querido Levi, nosso advogado-geral da União, governador Ibanez e nosso secretário executivo do Ministério da Justiça. Eu queria saudá-los a todos e estender meu cumprimento aos demais ministros, ao ministro Jorge Oliveira, que tem sido um exemplo de integridade, de sobriedade. O senhor tem aberto mão de oportunidades para melhor servir o Brasil. Se tem alguém que tem ministrado justiça nessa esplanada, é o senhor. Tenho aprendido diariamente com Vossa Excelência, com a amizade, o caráter, a abnegação e altruísmo. Uma honra servir ao lado do senhor e ao lado do senhor presidente da República. Momento de saudação, agradecimentos, um momento difícil na história brasileira, onde vivemos uma crise de saúde, uma crise de Estado, uma crise ampla, que envolve não somente a saúde, mas todos os aspectos da vida humana, o emprego, a subsistência, a dignidade, o direito de ir e vir, os sonhos, os projetos, muitos deles nesse momento em xeque, e cabe a nós sermos líderes e de modo muito especial, líderes servos, capazes de pôr o povo em primeiro lugar e nós sermos os últimos, e quando chegarmos em nossas casas, olharmos nos olhos dos nossos filhos e das nossas esposas, e diante de Deus que nos fez, não fizemos nada mais do que obrigação. Que amanhã eu corrija os meus erros de hoje e sirva com mais dignidade, inteireza e integridade. Eu queria assumir alguns compromissos hoje com a nação brasileira, a partir da outorga e da confiança que me foi dada pelo presidente da República. Em primeiro lugar, compromisso com o Estado de Direito e os seus valores. A Constituição brasileira, no seu preâmbulo, institui como valores supremos a liberdade, a fraternidade, a igualdade, o bem-estar, o desenvolvimento, a segurança e, acima de tudo, a justiça. Daí a importância, Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Esse compromisso, dentro dessa expectativa de valores, vem reforçado pela ética, pela integridade, por efetivamente ministrar a justiça e ser agente de segurança da nação brasileira. Na prática, com uma atuação técnica,
imparcial e sempre disposta a prestar contas, não só ao chefe da nação, mas a todo o povo. Segundo compromisso, de combate restrito à criminalidade. Há mais de uma década tenho dedicado meus esforços na teoria e na prática, no combate à corrupção. Hoje, esse espectro se amplia. Presidente, Vossa Excelência tem sido há 30 anos um profeta no combate à criminalidade. E hoje, esse ministro da Justiça assume o compromisso de lutar pelos ideais de uma vida que o senhor tem combatido. Lutarei com todos os meus esforços no combate ao crime organizado, o que envolve não apenas a corrupção, mas tráfico de drogas, de armas, os crimes contra a vida, contra o patrimônio, os crimes de abuso sexual e os crimes cometidos contra a criança, o adolescente e a mulher. Vamos fazer operações conjuntas. Cobre de nós mais operações na Polícia Federal, Presidente da República. Terceiro compromisso, uma atuação integrada com estados e municípios. Temos um sistema único de segurança pública. E nesse sentido, é preciso compreender que a criminalidade hoje, ela se constitui em rede. Não é mais um sistema hierarquizado onde havia um chefe e uma cadeia de comando, mas uma rede de inúmeras pessoas onde é mais complexo se retirar o agente ou os agentes que coordenam essa rede. E não se faz o combate a uma criminalidade em rede se o governo e o Estado, envolvendo não apenas União, Estados e também municípios e até mesmo outros países, se organizam em rede. E isso envolve estratégia, gestão do conhecimento e gestão da informação, investimento em inteligência, em recursos humanos, em capacitação, em patrimônio, em equipamentos, e vamos lutar para que essa rede seja efetiva. E meu compromisso vai diante de uma saudação especial aos guardas municipais desse país, aos policiais militares desse país, aos policiais civis desse país, aos policiais rodoviários federais desse país, à Polícia Federal desse país, à Força Nacional de Segurança desse país, aos comandos militares desse país, ao Estado da Força Maior desse país e ao chefe supremo da Força Maior, que é o senhor Presidente da República. Vamos trabalhar com diálogo, com seriedade, com integridade, com comunicação, com interação, onde nenhum de nós é mais importante que o outro, mas o grande ator desse país é o povo que se acostumou com um estado de insegurança e não sabe o que é viver, gerações brasileiras não sabem o que é viver um estado de segurança pública. Nós precisamos instaurar nesse país um verdadeiro Estado de Direito, materialmente concebido com segurança pública efetiva. Isso passa pela valorização dos nossos policiais, a integração das forças de segurança e por um comando único e uma história de vida relativa à segurança pública, senhor presidente. E o povo brasileiro o elegeu para isso. E eu serei um fiel missionário dessa mensagem. A esses verdadeiros heróis, vamos buscar dar toda a retaguarda jurídica e valorização. Os senhores estão assistindo heróis na área médica. Dia a dia, filhos e esposas
maridos, veem seus cônjuges ou pais saírem para dar segurança pública, na incerteza se eles voltam com vida. Isso não é digno. Essas pessoas têm que ser valorizadas. Temos que reconhecer o valor dos agentes de segurança. E vamos trabalhar para esse fortalecimento, dando princípios, e aqui não só a Polícia Federal, de autonomia, independência técnica, responsabilidade, prestação de contas, integridade, transparência e controle. Princípios que movem uma boa governança pública. Quarto e último compromisso, com a justiça e a segurança da população. Justiça, dentro dela está a imparcialidade, a atuação com base em critérios técnicos, um verdadeiro equilíbrio entre busca da eficiência e respeito aos direitos e garantias individuais. Os fins não justificam os meios. Envolve a busca e o olhar para o pobre, para o rico, para o negro, para o branco, para o jovem, para o idoso. Homens e mulheres, a todos, sem distinção. E a segurança da viúva, do órfão, do caminhoneiro que pega as estradas, do policial que sai para trabalhar, da criança que sai para estudar, de todo trabalhador e cidadão de bem desse país, que são a sua imensa maioria. Senhor Presidente da República, meus agradecimentos finais. Senhores ministros, contem comigo, eu preciso dos senhores. Membros do parlamento, os senhores são os legisladores desse país. A força da lei parte dos senhores. Senhores comandantes das forças, o Ministério da Justiça está à disposição dos senhores. Senhor Ministro da Defesa, o admiro e trabalharemos juntos. Meus filhos e minha esposa, quero continuar tendo a dignidade de chegar em casa, olhar nos olhos, com a consciência tranquila, de que, ainda que tenha sido insuficiente, dei o meu melhor para servir esse país. Obrigado, minha esposa, por cada joelho dobrado, por cada oração, por cada carinho, por cada momento de vida. Meus filhos, se espelhem nos melhores, sejam diferenciados para também servir esse país. A Deus, o meu Senhor e Criador, que Ele não me deixe falhar na missão, no dia a dia da minha caminhada. Muito obrigado. Eu também chorei. Senhoras e senhores, com a palavra, o presidente da República, Jair Bolsonaro. Prezado contemporâneo de Academia Militar das Agulhas Negras, vice-presidente Hamilton Mourão, me sinto honrado tê-lo como vice-presidente e por ter aceitado lá atrás esse desafio.
prezado Dias Toffoli, presidente do Supremo Tribunal Federal, também me sinto muito honrado com tua presença. Senhor Gilmar Mendes, integrante do nosso Supremo Tribunal Federal, é uma satisfação tê-lo aqui. Homem que, por vezes que o Executivo precisou, não se furtou de dar seu voto em prol do Brasil. Muito obrigado, senhor. Prezado André Luiz de Almeida Mendonça, nosso novo ministro da Justiça e Segurança Pública. Uma coincidência, fui criado no Vale do Ribeira, região mais pobre de São Paulo. O André Luiz também é do Vale do Ribeira, só não foi registrado em Miracatu, porque lá não tinha maternidade. Temos aqui um gigante do Vale do Ribeira, esse pequeno, grande homem, de um cérebro e de uma mente invejável. Muito obrigado por existir, meu prezado, depois da Damares, terrivelmente evangélica. Prezado José Levi, novo advogado-geral da União, eu o conhecia pelos seus trabalhos, mas confesso, nunca havia conversado contigo, mas por mais que um minuto. E quando surgiu a oportunidade de o André ir para a Justiça, com a lacuna que ora se aparecia na AGU, o seu nome foi uma unanimidade. Confesso que até mesmo Vossa Excelência ficou preocupado com o tamanho, com a quantidade de pessoas que apontaram para o seu nome. Muito obrigado por aceitar esse desafio. E para você também a minha continência aqui. Da Escola Preparatória de Carteira do Exército para o Colégio Militar de Porto Alegre. Prezado Ibanez Rocha, governador do DF, viemos conversando há algum tempo e eu estou muito feliz em contar com a sua contribuição e também com o entendimento de alguma coisa que nós propomos ao DF. Afinal de contas, somos irmãos. Vamos viver juntos eternamente. Senhora Michele, natural de Brasília, mas moradora de Ceilândia, muito obrigado por você existir. Assim como o André se referiu à tua esposa, à sua esposa, eu me refiro a você também como uma pessoa certa nos momentos difíceis, mais do que uma mãe, uma companheira. Senhores comandantes de força, nossa Marinha, representante do Exército, nossa Aeronáutica, é uma satisfação tê-los aqui. Também nos momentos difíceis, a nação sempre se socorreu das forças às quais Vossa Excelência comandam e tem feito um trabalho que, pese as dificuldades, invejável, sempre em defesa da democracia, da liberdade e do bem do nosso povo. Muito obrigado aos senhores. Prezado Noronha, se permite fazer assim, presidente do STJ, eu confesso que a primeira vez que eu ouvi foi um amor à primeira vista. Me simpatizei com Vossa Excelência, temos conversado com não muita persistência, mas as poucas conversas que temos, o senhor ajuda a me moldar um pouco mais para as questões do Judiciário. Muito obrigado a Vossa Excelência. Senhores, senhoras, meus amigos parlamentares, velhos colegas da Câmara, do Senado, demais autoridades, meus queridos ministros, vocês compõem um time que está ajudando o Brasil a mudar de patamar. Mas antes me permitam, pela contingência, pelo momento em que se vive, a fazer uma leitura de 2 artigos da nossa Constituição.
Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito. Seu parágrafo único. Todo poder emana do povo, povo esse ao qual nós devemos lealdade, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. E o artigo 2º. São poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Assim, me comporto e dirijo essa nação. Não posso admitir que ninguém ouse desrespeitar ou tentar desbordar a nossa Constituição. Esse é o meu papel. Esse é o papel não só dos demais poderes, bem como de qualquer cidadão desse Brasil. Harmonia, independência e respeito entre si. O nosso governo tem uma missão. O seu chefe, ora representado aqui, de há muito, sonhava em poder mudar de fato, de verdade, o destino da nação. Assim permaneci por 15 anos no Exército Brasileiro, ao qual eu muito devo na minha vida, bem como ao Legislativo, o qual eu integrei por 28 anos. Exerci o meu papel da maneira que eu achava que devia fazê-lo. Acima de tudo, muita independência. Consegui uma eleição, uma série de dificuldades. Assumimos e formamos o nosso sonhado time de ministros. Nenhum presidente, que se tem notícia, conseguiu fazer o time dos seus sonhos. E eu montei esse time. Mas um time, os seus jogadores, os seus integrantes, também se cansam. Uns, o técnico resolve tirá-los de campo. Outros resolvem pedir para ser substituído. Outros alegam cansaço. E usando o direito que tenho de como chefe de executivo, nós substituímos essas pessoas. E nós depositamos muita confiança em quem entra em campo. Porque o nosso objetivo é um só. Assim como é o dever do Legislativo produzir felicidade, o nosso também é, juntamente com o Legislativo, produzir o melhor para o nosso povo. E o que é muito importante, dar esperança ao nosso povo. Ninguém vive sem esperança, da vontade de encontrar a mulher amada, de ter filhos, de sonhar com uma estabilidade econômica, de se orgulhar de dizer que é brasileiro, de ter a sua liberdade religiosa, ser um cidadão em sua plenitude. Hoje entra na justiça o senhor André Mendonça. É deslocado, sai de uma posição para outra. E pelos aplausos que aqui ele recebeu, todos nós temos certeza que desempenhará muitíssimo bem. Obrigado. Essa é a sua missão. Tenho certeza, assim como os demais, formará a sua equipe de acordo com o seu entendimento e levando-se em conta os méritos de cada um dos seus integrantes. Uma das posições importantes, que quem nomeia sou eu, é o do diretor-geral da Polícia Federal. A nossa Polícia Federal não persegue ninguém.
a não ser bandidos. Um pequeno parêntese. Respeito o Poder Judiciário. Respeito as suas decisões. Mas nós, com toda certeza, antes de tudo, respeitamos a nossa Constituição. O senhor Ramalho, que tomaria posse hoje, foi impedido por uma decisão monocrática de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É uma pessoa que eu conheci no primeiro dia após o fim do segundo turno, que foi escolhido pela Polícia Federal do governo anterior como homem de elite, um homem honrado, um homem com vasto conhecimento, um homem à altura de representar e de ser o chefe da segurança do chefe da presidência da República. Creio essa ser uma missão honrada para o senhor Ramalho. E eu gostaria de honrá-lo no dia de hoje, dando-lhe posse como diretor-geral da Polícia Federal. Eu tenho certeza que esse sonho meu, mais dele, brevemente se concretizará, para o bem da nossa Polícia Federal e do nosso Brasil. Prezado Levi, ex-aluno do Colégio Militar, você é o 7º ministro entre 22 que passou pelos colégios militares, o que bem prova a excelência do ensino ministrado nessas instituições. Pensando nisso, o nosso ministro da Educação, Van Traub, começou a botar em prática um plano ousado, a criação das escolas cívico-militares. Parabéns, ministro. O que nós, realmente, como integrantes executivos, temos que fazer pela educação é dar-lhes bons ensinamentos, para que possam, no futuro, serem bons profissionais e não excelentes militantes. Prezado Levi, como disse há pouco, você foi uma unanimidade. Tenho certeza que esse trabalho que será exercido por Vossa Excelência brindará a todos nós, não só defendendo aqueles previstos em nossa Constituição, bem como participando, assim como os demais poderes, em políticas que possam alavancar o nosso país para o desenvolvimento. Você, ou o senhor, é sangue novo e é jovem. Sei que muitos de nós nos contagiaremos, mais ainda com a sua presença e atuação. Assim sendo, a esses 2 jovens ministros, André e Levi, Deus abençoe vocês 2, Deus abençoe o nosso Brasil, e tenha certeza que juntamente com o Poder Judiciário e com o Poder Legislativo, compomos agora um grande time de privilegiados, que está em nossas mãos o futuro do nosso Brasil. Acredito em vocês, acredito no Brasil e acredito em Deus. Muito obrigado. Está encerrada esta cerimônia.